Senhor, Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória e sempre há de ser. Sempre há de ser. Teu é o reino, o poder e a glória e sempre há de ser. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça, a paz e a esperança de Deus esteja conosco mais esse dia e mais essa celebração. Nosso Deus, através de Jesus, possibilitou que pessoas mantivessem a comunhão com Ele, através da disposição de se encontrarem como irmãos e irmãs. Uma comunhão, união, mesmo que virtual, onde Cristo se manifesta. Por isso estamos aqui, eu e você, eu aqui e vocês aí onde estão, para ouvir a palavra de Deus que nos diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Com essas palavras, irmãos e irmãs, desejo um bom e abençoado culto a todos e todas vocês. Cumprimento também e acolho com carinho aqueles que nos visitam nessa transmissão e desejando que você, meu irmão e minha irmã, que acessa pela primeira vez a nossa transmissão, também seja abençoado, abençoada, acolhido e acolhida por Deus no encontro de hoje. Encontro esse que hoje também, inaugurando hoje, nós também estamos transmitindo via canal do YouTube. O nosso canal do YouTube agora já está em funcionamento e nós também estamos transmitindo pelo Facebook e também pelo YouTube. Então, aqueles que quiserem acessar o canal do YouTube da Igreja Metodista do Primavera, também pode assim fazê-lo. Portanto, os nossos canais de comunicação e de transmissão estão ampliando graças aos nossos técnicos de som, de imagem e de transmissão. Graças a eles, nós estamos alcançando mais essa conquista. Portanto, meu irmão e minha irmã, seja abençoado e abençoada por Deus no dia de hoje. Esse culto nós fazemos e nos reunimos aqui hoje, não em nosso nome, mas em nome e na presença do Deus, que é Pai Criador dos céus e da terra, do seu Filho Jesus Cristo, nosso irmão e Salvador, e do Espírito Santo, que nos congrega e nos impulsiona a vivermos em comunidade e em solidariedade nesse tempo. Amém. Convido vocês, meus irmãos e irmãs, para a leitura do profeta Isaías, capítulo 55, versículos de 10 a 13. Isaías 55, versículos de 10 a 13. Se você está com a sua Bíblia junto de você, você pode abri-la e acompanhar a leitura, ou também acompanhar pela tela. Isaías 55, de 10 a 13, está escrito assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz
e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto será para a glória do Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Amém. Cantemos, irmãos e irmãs, o hino Buscai em primeiro o reino de Deus. Coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Querido Deus, nessa noite, nos reunimos nesse encontro em adoração ao Senhor, reconhecendo que Tu és um Deus que se comunica conosco, um Deus que não fica quieto, não fica calado diante do seu povo, mas transmite a sua palavra e nos alimenta com ela. Por isso, ó Deus, nessa noite, nos entregamos diante do Senhor e nos curvamos diante da Tua majestade, diante do Teu poder. Mas mais ainda, ó Deus, nos curvamos diante da Tua misericórdia, diante do Teu favor em relação a nós humanos. Por isso, ó Deus, humildemente, te pedimos que o Senhor receba a nossa adoração nessa noite. Queremos te adorar, ó Deus, em espírito e baseados na tua verdade. Aceita, ó Deus, a nossa adoração, pois ela sai do fundo de corações voltados para ti. Nós pedimos isso em favor e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Irmãos e irmãs, o profeta Isaías nos disse que a palavra de Deus não volta para ele vazia. Mas é preciso nos perguntar: temos permitido que a palavra de Deus tenha efeito sobre a nossa vida? O que tem crescido em nossos corações? Ódio, raiva e contendas? Ou o respeito, a alegria e o amor? O que a palavra de Deus tem produzido na sua vida e no seu coração? A palavra de Deus sempre produzirá respeito, alegria e amor.
Basta eu e você permitir que ela produza isso. Portanto, meu irmão e minha irmã, reconhecendo que nem sempre permitimos isso, devemos nos curvar diante de Deus, com os corações arrependidos e clamando a Ele o perdão de nossos pecados. Confessemos diante de Deus as nossas falhas, curvemos e clamemos diante de Deus pelas nossas falhas. Querido Deus, te somos gratos, porque cumpriste tua promessa e nos enviou o teu Espírito. Temos a certeza de que Ele nos encoraja a chegarmos a Ti com inteira confiança, para entregarmos nossas falhas e nossos pecados. Pecados, ó Deus, em pensamentos, em palavras, ações e omissões. Não raro fraquejamos na fé e na esperança. Por vezes, dúvidas preenchem o nosso ser e não mais conseguimos cumprir com a nossa tarefa de sermos suas testemunhas. Perdão, Senhor, quando não conseguimos refletir todo o amor que vem de Ti. Perdão quando, como filhos e filhas Teus, somos incapazes de viver conforme a ação do Teu Santo Espírito. Perdão, Senhor, quando já não mais vemos sentido em participarmos de nossa comunidade de fé, de contribuirmos com nossos dons e anunciamos a Tua vontade e vivermos a nossa fé, assim como nos chama diariamente o Teu Espírito Santo. Dá-nos, ó Deus, o Teu perdão e a paz que tanto precisamos. Por amor de Jesus Cristo, nós Te pedimos isso. Perdão, Senhor, perdão. Amém. Perdoados e perdoadas por Deus, temos paz e uma nova chance de vivermos em novidade de vida, permitindo que as coisas boas do reino de Deus nasçam, floresçam em nossos corações. Sigamos no caminho compartilhando a graça divina, pois essa é a vontade de Deus para nós, irmãos e irmãs. Deus é fiel e nós glorificamos a Ele cantando: aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos. Amém. Cantemos hino 111 do nosso inário evangélico. Nós louvamos a Deus pelo dom de Jesus, que por vez pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos.
Oremos a Deus agradecendo as suas misericórdias, agradecendo o seu sustento diário, agradecendo pelas muitas oportunidades que Deus tem nos dado de compartilhar a sua graça. Agradecer também a Deus pelo privilégio que temos de sermos colaboradores e colaboradoras no reino de Deus. Oremos ao Senhor. Amado Deus, nós, nessa noite, temos o coração jubiloso de alegria. Nós queremos dizer a Ti, ó Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida e em nossa história. Obrigado, ó Deus, pelo sustento diário. Nós temos sentido e visto a manifestação das Tuas maravilhas, a manifestação da Tua misericórdia em nossos dias. Por isso, ó Deus, Te agradecemos, porque o Senhor tem caminhado junto conosco e tem derramado as Tuas mais ricas bênçãos sobre nós. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos ser colaboradores e colaboradoras no reino, na expansão do Teu reino. Obrigado, ó Deus, porque podemos, com todo o nosso ser, sermos ajudantes do Senhor na expansão do Teu reino. Obrigado, ó Deus, porque esta semana vários irmãos e irmãs trouxeram as suas contribuições, os seus dízimos e ofertas na manutenção da Tua casa e na expansão do Teu reino. Obrigado, ó Deus, pela vida desses irmãos e irmãs. E nós consagramos diante do Senhor todos esses recursos que foram trazidos e depositados na Tua casa. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando cada casa, cada lar, para que todos, ó Deus, sintam as Tuas maravilhas e tenham daquilo do que testemunhar e também compartilhar com outros e outras. Obrigado, ó Deus, e nos dê sabedoria para administrar, sermos bons mordomos dos recursos da Tua casa e do Teu reino. Assim oramos, ó Deus, agradecidas diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, nós precisamos dizer o seguinte: você que nos acompanha nos nossos canais, hoje nós começamos a transmitir também pelo YouTube, mas também continua sendo transmitido pelo Facebook da igreja. Então nós temos 2 canais de transmissão do culto. Agora nós transmitimos tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. É você, meu irmão e minha irmã, que vai escolher por onde você quer assistir ou participar do culto a Deus. Pelo YouTube ou pelo Facebook, aquilo que for mais acessível a você, aquilo que for mais fácil para você, tá bom? Nós só estamos abrindo as possibilidades para você acompanhar e participar ativamente do culto. Você e a sua família são sempre bem-vindos e bem-vindas à transmissão, à casa de Deus, nos 2 canais. Portanto, fique à vontade, meu irmão e minha irmã, para nos acompanhar, tanto no YouTube quanto no Facebook. Você é que escolhe. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. Ela não voltará vazia, mas fará o que lhe apraz. Esse é o momento, meu irmão e minha irmã, de compartilhar a palavra de Deus, de transmitir aquilo que Deus quer falar com o seu povo, com a sua igreja.
E para isso, irmãos e irmãs, hoje, quem ficou encarregado, quem foi chamado para transmitir a palavra de Deus hoje, é o nosso irmão Samuel Camargo de Anchieta, mais conhecido como Muca. Ele é conhecido na cidade inteira como Muca. Nosso irmão Samuel será o transmissor da palavra de Deus. Por isso eu vou chamá-lo. Irmão Samuel pode se achegar aqui e nós vamos transmitir a palavra de Deus. Irmão Samuel, fique à vontade na transmissão da palavra. Graça e paz. Para mim também é tudo novo, né? Certo? Para a gente também é uma experiência diferente. Mas, graças a Deus, podemos estar aqui, podemos ter a oportunidade de partilhar a palavra, de estudar o texto bíblico, de achar na palavra de Deus inspiração para as nossas vidas. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a acompanhar comigo a leitura do texto bíblico. Ele vai aparecer na sua tela também, mas pode abrir sua Bíblia na sua casa, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas que os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em nós habita. Oremos. Graças te rendemos, nosso Deus, nosso Pai, por esta oportunidade. Pedimos a tua inspiração, ó Pai, para que neste instante possamos estar anunciando a tua mensagem, anunciando a mensagem de teu Filho Jesus Cristo. Fica com toda a tua igreja, é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, eu falei que a gente estava tentando se acostumar, né? De fato é diferente estar aqui pregando, as irmãs do louvor, aqui tem uma mesinha que está o Eduardo, o Maurício, seguindo a transmissão. Então é um pouco mais complicado, né? Mas isso faz parte de uma coisa que nós estamos vivendo agora, que é o chamado novo normal, certo? É a nova realidade. A pandemia trouxe uma nova realidade para a nossa vida, certo? Hoje nós nos cumprimentamos de maneira diferente, hoje nós trabalhamos de maneira diferente, né? Até quem já fez até uma piadinha, né? A pessoa já fez muita coisa escondida, mas trabalhar escondido é a primeira vez que as pessoas estão trabalhando, né? Tem gente que já fez muita coisa escondida, mas trabalhar escondido é a primeira vez que estão trabalhando. Até é engraçado que a gente mora ali perto do correio, né? E eu já brinquei com os meus vizinhos que uma hora a gente entra naquela fila, porque deve estar dando dinheiro, né? Porque as pessoas estão trabalhando de outro jeito. Então agora tudo é vendido pela internet.
certo? E ali perto da minha casa, da casa da Suzy, a fila do correio cada vez maior, né? Então eu brinco com os vizinhos que uma hora a gente vai entrar na fila também, porque deve estar dando dinheiro naquela fila. Então, tudo isso é uma nova atitude, é um novo momento, é uma nova realidade que nós estamos vivendo. E nem tudo é ruim, certo? Nós estamos vivendo experiências novas. Uma das coisas que eu acho muito legal que está acontecendo é a questão que tem muita gente acordando que é hora da gente se mobilizar, da gente ajudar o próximo, empresas, igrejas, um monte de gente se mobilizando para uma atitude nova, certo? Então eu acho que é uma coisa legal também. O tempo de fazer o bem é agora. Mas algumas coisas realmente não mudaram, certo? Algumas coisas não mudaram. A tendência do ser humano de caminhar, de se direcionar para o lado ruim não mudou, para o pior não mudou. É interessante que com a pandemia as disputas ideológicas aumentaram num grau gigantesco. Ou seja, agora ou você é isso ou você é aquilo. E amigos e amigas estão brigando nas redes sociais por causa de disputa ideológica, certo? O que era um momento para as coisas boas aflorarem, está trazendo as coisas ruins para fora também. E, então, o ser humano, em vez de aproveitar os momentos de oportunidade para fazer coisas boas, ele usa esse momento para fazer coisas ruins. Um exemplo disso está lá no livro do Gênesis, vai aparecer o texto aí na transmissão, Gênesis 25, que é o episódio de Esaú e Jacó, certo? Que é muito interessante essa passagem, em que a gente sabe da rivalidade entre os dois irmãos, né? E aí Esaú está faminto, vem do campo, vem da caça, porque ele era um caçador, e pelo visto não foi um dia abençoado, não foi um dia de grande coisa. Esaú vem, e a hora que ele chega faminto, morto de fome, Jacó se aproveita disso para fazer uma negociação meio espúria com ele, né? Jacó se aproveita da fome do irmão para dizer que, para negociar com ele o direito à primogenitura. O texto está aí, a gente pode ler aí o finalzinho, os versículos capítulo 25, os versículos 31 em diante. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de progenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Hoje, a história não mudou. O ditado dos empreendedores ou coisa assim diz que enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Infelizmente, enquanto uns morrem, outros roubam o dinheiro da saúde. Certo? Essa é a realidade da nossa sociedade hoje. Enquanto uns morrem, outros estão roubando o dinheiro da saúde. Essa semana, nós voltamos àqueles episódios tristes da nossa realidade do país, né? As malas de dinheiro foram presas novamente, né? Ou seja, é uma coisa que parece que não acaba nesse país, as malas de dinheiro. E do mesmo jeito, enquanto uns ficam doentes, outros estão tentando vender remédio que não se sabe se funciona. Certo? Enquanto tem gente doente ou gente ficando doente, tem gente prometendo cura com coisa que talvez não funcione do jeito que as pessoas estão prometendo. Ou seja, a pandemia trouxe coisas boas, a pandemia nos fez tirar oportunidades, criar oportunidades, aprender com as oportunidades, mas ela também continua mostrando que homens e mulheres continuam do mesmo jeito. Certo? Homens e mulheres continuam pecando. Homens e mulheres continuam dando espaço ao pecado.
eu queria que os irmãos abrissem, o texto vai aparecer, o texto de Romanos 8, o texto que nós lemos, os versículos 5, a partir do versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte. E o versículo 8 também, eu gostaria de ler. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O apóstolo Paulo, ele é claro, e eu gostei muito dessas referências, tanto do texto de Isaías, que nós vamos ler agora, com o texto de Romanos, porque eles entre si se comunicam. Certo? Eu queria que os irmãos abrissem em Romanos 55, nós vamos ler alguns versículos. O versículo 2, Isaías 55, versículo 2, diz assim: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. O versículo 7 e o versículo 8: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Ou seja, o ser humano, em vez de aproveitar a oportunidade para o bem, aproveita para o mal. E ele continua sendo o mesmo ser humano. O texto de Isaías tem pelo menos 400 ou 350 anos, quase 400 anos antes do texto de Paulo, e o ser humano já era daquele jeito. A história de Jacó tem muito tempo atrás, do texto de Isaías, e o ser humano continua daquele jeito. O texto de Paulo é da nossa era, vamos assim dizer, mas já tem 2000 anos, e hoje, e essa semana, e na nossa vida, nós vemos os homens e as mulheres se comportando do mesmo jeito. Irmãos e irmãs, o ser humano não muda, dificilmente. É difícil mudar. Mas uma coisa que realmente nós precisamos perceber, e aí está a bênção destes textos que nós estamos lendo hoje, é que Deus também não muda. Certo? O mesmo Deus que ofereceu a graça lá em Isaías, ofereceu a graça redentora em Jesus Cristo, na qual Paulo anuncia, é o mesmo Deus que hoje nos oferece essa graça. Nos oferece a possibilidade do arrependimento, nos oferece a possibilidade de mudar de vida. Deus não muda. E a pandemia não muda a natureza divina. Deus continua sendo Deus e continua sendo Deus bondoso. É muito interessante que, e aí nós vamos voltar lá ao texto do profeta Isaías, versículos 11, 12 e 13. Deus, através do profeta, ofereceu àquele povo uma nova oportunidade, uma oportunidade de uma vida nova. E Deus continua com os seus pensamentos de paz e de bênção. Os versículos 11 são versículos 11 e 12 que nós lemos no início do nosso culto, né? Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, mas fará o que me apraz. Versículo 12, saireis com alegria e em paz sereis guiados. E o versículo 13, que é a narração da terra vindoura. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso para a glória do Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Deus continua com os seus pensamentos, Deus continua com a sua vida, com o seu anúncio de paz e de bênção para todas as pessoas. E de vida eterna, né? O texto de Isaías também fala, já anuncia uma vida eterna, já anuncia um memorial eterno que jamais será extinto. E essa mesma ideia está presente no texto de Paulo. Olha lá, os versículos, capítulo 8, versículos de 1 a 4, diz assim: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte, porque quanto for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, Deus os fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado,
com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, lá em Isaías, Deus prometeu, em Paulo, o texto de Jesus Cristo confirma a ação de Deus, prometendo que nós podemos mudar de vida. Certo? Nós não precisamos ficar na nossa natureza pecaminosa. Nós não precisamos continuar errando. E aí eu pergunto para os irmãos e para as irmãs: você mudou de hábitos com a pandemia? Nós estamos usando máscara, né? Nós estamos participando de culto online. Nós estamos trabalhando escondido. As crianças estão assistindo aula virtual. Certo? Uma porção de coisa mudou na nossa vida. E a pergunta que eu faço, e é a pergunta que é o tema dessa nossa meditação: você está pronto para mudar? Você está pronto para a graça de Deus na sua vida? Isaías e Paulo anunciam essa mesma graça, anunciam essa mesma possibilidade de mudança, certo? Essa mesma possibilidade de trocar de vida, certo? E o texto do apóstolo Paulo é bastante claro com relação ao pecado. Ou seja, você não precisa continuar pecando. Você não precisa continuar errando. Você pode mudar. Em Cristo Jesus existe essa possibilidade. Na nossa natureza orgulhosa e pecadora, não queremos receber favores, para não ficar devendo nada para ninguém. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu que não quer? Olha, a pessoa faz de tudo para não receber a ajuda de ninguém. A pessoa se mata sozinha, mas ele fala assim, o orgulhoso, né, ele fala assim, não, eu não vou ficar devendo favor para ninguém. A grande novidade é essa. A graça de Deus é favor imerecido. Você não vai ficar devendo nada. Se você, meu irmão, minha irmã, se dispor a transformar a sua vida, a receber a presença de Deus, a receber o favor imerecido de Deus na sua vida, você não fica devendo nada. Você só ganha, certo? Você só recebe. Certo? E isso é difícil para o ser humano entender. Porque nós somos descendentes de Jacó. Nós queremos fazer alguma coisa para tomar alguma coisa de alguém. Certo? E nós temos esse receio. Eu queria estar terminando essa meditação lendo no livro de Romanos os versículos 12 a 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos e irmãs, hoje é o tempo oportuno para que você receba a graça de Deus na sua vida. Para que você coloque o seu coração à disposição de Deus. Certo? Para que você se deixe transformar para se tornar uma pessoa cada vez melhor. A grande novidade do texto bíblico
é que Deus continua sendo Deus, e Deus continua disposto a te receber. Deus continua disposto a perdoar. Irmãos e irmãs, que nós possamos aproveitar essas oportunidades, não para deixar o nosso lado ruim aparecer, não para deixar as coisas erradas aparecerem, mas para deixar as coisas boas, as coisas que Deus coloca na nossa vida. Que nós realmente possamos estar prontos para a graça de Deus, deixar a graça de Deus transformar os nossos corações. Nós vamos cantar um cântico que diz: Pai, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Enquanto as irmãs Priscila e Simone estarão cantando, que você possa realmente aí na sua casa estar se colocando na presença de Deus, entregando a sua vida a Ele e transformando mais uma vez a sua vida para as coisas boas. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és. Meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas e em nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador, Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és. Meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas e em nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador. Ainda bem que a graça, a misericórdia e o perdão de Deus estão disponíveis ou continuam disponíveis para aqueles e aquelas que aceitam a proposta do reino de Deus. Quero agradecer imensamente o irmão Samuel por trazer essa mensagem inspiradora e que nos traz esperança, porque a misericórdia de Deus, a graça de Deus continua disponível. Mas também uma palavra desafiadora, que nos chama a mudança de vida, mudança de rumo.
E é por causa da graça e da esperança que continuam vivos, é que nós queremos interceder pelos irmãos e irmãs que sofrem. Oremos nesse momento em favor daqueles e daquelas que estão sofrendo no dia de hoje. Continuamos orando pelo Marcos e pelo Davi. Continuamos orando pelo Rubens e a sua esposa e a sua filha. Também incluímos em nossa oração o Francisco, que é cunhado do irmão Natanael. Todos estes infectados pelo vírus. Infelizmente, irmãos e irmãs, cada dia esse vírus se aproxima de nós. E precisamos, sim, da misericórdia e da graça de Deus. Senhor Deus, nós te pedimos pela nossa igreja, para que seus membros estejam sempre firmes na tua fé. Pedimos, ó Deus, pelas nossas famílias, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos sustente e que o Senhor nos fortaleça. Te pedimos, ó Deus, por essas pessoas e por tantas outras que estão enfermas e sofrendo com a sua saúde, com dificuldades e privações. Pedimos que o Senhor esteja com eles agora, trazendo a cura e libertando a cada um e cada uma de seus males. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão desempregados. Oramos por aqueles que estão desanimados, para que a tua graça os alcance no dia de hoje. Que essa semana, ó Deus, seja uma semana de transformação de vida. Oramos, ó Deus, pelas nossas autoridades. Oramos pelo nosso país, pelo nosso estado e pela nossa cidade tão sofrida, ó Deus. Colocamos tudo em tuas mãos, mãos que protegem, mãos que curam, mãos que trazem o sustento diário. Nos ajuda, ó Deus, e nos socorra com a tua graça e a tua misericórdia. Assim oramos, crendo nas tuas providências. Em nome de Jesus, que contigo e com o Espírito Santo reinam por toda a eternidade. Amém. Irmãos e irmãs, antes de encerrarmos o nosso culto, eu coloquei a máscara, porque eu quero chamar aqui na frente algumas pessoas, a nossa equipe técnica e litúrgica, que está proporcionando que podemos fazer esse culto e tantos os outros. Às vezes as pessoas acham que o pastor está fazendo tudo e resolvendo todas as coisas. Irmãos e irmãs, tudo depende do envolvimento da comunidade. O pastor não faz nada sozinho, a pastora não faz nada sozinha. Nós dependemos da ajuda, da motivação e do empenho, do envolvimento de uma equipe. Eu não sei se vocês lembram, mas os primeiros vídeos produzidos por nós, era eu sozinho. Um vídeo mal feito, cheio de defeitos,
tudo muito amador. Eu lembro de um sábado pela manhã, que eu fiz a primeira live ao vivo. A câmera invertida, a internet dando problema e caindo. Mas aí depois, eu tive a ajuda de 2 pessoas. O meu filho Maurício, eu queria que ele viesse aqui, e a minha esposa Simone. Pessoas que possibilitaram que, fiquem aqui na frente, possibilitaram que eu ficasse um pouco mais livre para me expressar com vocês. Por isso, eu quero agradecer a Deus pela vida deles, que desde o início nos apoiaram e nos ajudaram. O Maurício cuidando da câmera, cuidando da transmissão, e a Simone lá no computador, na mesa de som, tentando fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Cuidando da projeção, cantando e regulando o som. Aí logo depois veio a ajuda da Priscila, que veio providenciar que as músicas fosse melhor executada. Os primeiros cultos que nós fizemos, se você olhar, tinha partes que depois da transmissão, tinha pedaços que eram silenciados. Por quê? Porque nós estávamos utilizando do recurso daquilo que era disponível na internet, só que isso tem direitos autorais. E, portanto, o próprio Facebook silenciava partes do nosso culto. Com a Priscila tocando, e eu não precisei chamá-la, ela que se dispôs a nos ajudar. Só que aí a Simone precisava vir para frente para ajudar a Priscila nos cânticos. E aí eu precisava de alguém que ficasse na mesa e no computador para fazer as transmissões. Aí veio a Larissa. A Larissa veio nos ajudar, nos dar uma força. A Larissa ficava lá no computador e na mesa de som, na projeção e na regulagem. Mas você vai se lembrar, meu irmão e minha irmã, que o som não era dos melhores. Tinha muito eco. Deixa eu ficar mais para cá. Tinha muito eco, o som era distante. E o som para que o som chegasse até vocês, nós tínhamos que colocar o som muito alto aqui dentro. Era quase ensurdecedor. Para que o som chegasse com o mínimo de qualidade para vocês. Eu tenho a impressão que os vizinhos ficavam muito bravos com a altura do som. Mas era o que tinha. Mas aí veio o Muca, o Samuel Camargo de Anchieta. Ele veio e ele falou: pastor, nós temos que dar um jeito nisso. E ele não é da área de som, não é da área técnica, mas ele pesquisou, teve boa vontade, correu atrás e descobriu ferramentas, descobriu equipamentos para que o som fosse melhor. Mas não bastava só o som, nós tínhamos que melhorar também a transmissão, melhorar a imagem. Aí veio o Eduardo. O Eduardo trouxe novas ferramentas de transmissão. Pode ficar aí na minha frente, não tem problema. E aí, irmãos e irmãs, nós chegamos aqui hoje com uma transmissão muito melhor, com imagem melhor, com som melhor. Graças a essa equipe, que tem se desdobrado, tem se empenhado e tem buscado a melhoria para as nossas transmissões e cultos. Eu queria mostrar para vocês, irmãos e irmãs, que tudo depende
do envolvimento de uma equipe. É lógico que nós não vamos colocar uma equipe maior do que essa. Até porque acaba o propósito, né, de fazer os cultos transmitidos. Nós somos orientados a não fazer aglomeração. E toda essa equipe vem higienizada, faz o uso do álcool gel, todos de máscaras. Com todo cuidado, essa equipe tem produzido os nossos cultos. E eu queria louvar a Deus pela vida deles. E queria encorajar aqueles e aquelas que não são da Igreja do Jardim Primavera, mas que estão nos acompanhando, a se envolver também. Você deve ter o seu pastor, a sua pastora, que deve estar lutando aí com muita dificuldade para fazer as transmissões e atender a necessidade da igreja. Meu irmão e minha irmã, não só critique, não fique olhando só os defeitos, mas se envolva, dê a sua opinião, contribua com ideias, mas contribua com soluções também. Contribua com a sua mão de obra. Portanto, eu quero encorajar você a ajudar, a se envolver com a sua comunidade e ajudar o seu pastor, a sua pastora. Quero agradecer diante de Deus o envolvimento dessa equipe. E se fosse possível, nós mostraríamos para vocês a parafernália de coisas que estão espalhadas aqui, para que tudo isso fosse possível. Mas eu queria, obrigado, equipe, por nos ajudar nesse momento. E assim, irmãos e irmãs, nós vamos encerrar o nosso culto, fazendo a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 13, de 1 a 9. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vou esperar que o Eduardo coloque o texto. Evangelho de Mateus, capítulo 13, de 1 a 9. Como eu tirei ele lá do computador, agora eu preciso dar o tempo para que ele coloque o texto para vocês. Evangelho de Mateus. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, desculpa, irmãos. Eu estou em Marcos, desculpa. Por isso que o texto não está batendo. Mateus, capítulo 13. Agora sim. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos e irmãs, a graça de Deus, a misericórdia de Deus ainda está disponível. Independentemente do terreno que encontrarmos, devemos semear a boa semente na vida das pessoas.
sejamos colaboradores e colaboradoras, partilhando a graça de Deus. Recebamos a bênção do Senhor. Que o amor de Deus te guarde para sempre e sempre. Amém. Que o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, inunde a sua vida com a graça infinda. Amém. Que Deus proteja o teu caminho, tua casa e teu irmão e tua irmã, hoje e sempre. Amém. Minha fortaleza, meu socorro eterno.